E desde 2014, que Bombinhas arrecada o dinheiro da TPA e não aplica nada em projeto ambiental. Nada. Arrecada o dinheiro da TPA, não faz prestação de contas para a cidade. Qual é o destino do dinheiro da TPA? Porque se uma taxa for instituída para compensar prejuízos ambientais e para fazer projetos ambientais, me parece muito fácil comprovar o que fazem com o dinheiro da TPA. Apresenta os projetos. Mostra os projetos ambientais que são realizados com o dinheiro da TPA. Agora, no site da Prefeitura de Bombinhas, e por isso que eu quero chamar o Ministério Público, atenção, no site da Prefeitura de Bombinhas, está lá escrito o que vão fazer com o dinheiro da TPA. Comprar lixeira, limpar a praia e capinar a rua. Isso está declarado no site da própria Prefeitura, e onde o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que para esse tipo de serviço, nem taxa especial não pode cobrar. Mas, meu Deus, onde é que anda o Ministério Público? Onde é que andam os órgãos que fazem o controle das contas? Que não vê que a TPA de Bombinhas está enriquecendo uma empresa. A empresa que fica com a metade do dinheiro arrecadado da TPA. A empresa que venceu uma licitação e que tem vínculos diretos com funcionários da Prefeitura de Bombinhas, com o prefeito de Bombinhas, com o ex-prefeito de Bombinhas. Uma empresa que foi constituída para ganhar dinheiro com a TPA. Metade do que arrecada com a TPA fica para essa empresa, que tem ligações diretas com gente da política de Bombinhas, com o prefeito de Bombinhas, com a ex-prefeita de Bombinhas. Como o Ministério Público não vê isso? Como o Ministério Público não acompanha a prestação de contas? Como o Ministério Público não ajuda a Câmara de Vereadores de Bombinhas, que tem insistentemente pedido prestação de contas do que é arrecadado com a TPA e não recebe resposta do Poder Executivo daquela cidade? Eu participei de uma audiência pública em que o sujeito declarou no microfone que o dinheiro arrecadado da TPA era colocado em sacos, vivo, e levado para a casa da prefeita. E o Ministério Público sentado do meu lado não instaurou um processo administrativo para descobrir como isso acontece. Como alguém arrecada dinheiro vivo e leva para ser depositado, depois de passar pela casa de alguém. Isso é uma ladruagem. Onde é que anda o Ministério Público não vê essa ladruagem, essa pilantragem? Eles pagaram 18 milhões de reais para a empresa que administra a TPA. 18 milhões! E não acontece nada. A TPA voltou a ser cobrada hoje. Ah, mas a legalidade da TPA foi estabelecida pelo tribunal. Por que caiu a TPA de governador Celso Ramos? Por que Celso Ramos botou a TPA e a TPA acabou? E por que a de Bombinhas não acaba? Por que não prestam contas? Porque ninguém acompanha a obrigatoriedade do acordo de que todo o dinheiro tem que ser usado em projetos ambientais e não é. Senhores deputados, quem vai a Bombinhas não paga a TPA. Sabe o que acontece? Nada. Não acontece nada. Não é protestado ninguém, não é executado ninguém, não é punido ninguém. O máximo que eles fazem é mandar um boleto para a casa da pessoa, se a pessoa paga se quer. Isso não é imposto. Isso não é taxa. Porque taxa e imposto tem que ser cobrado, tem que ser executado. Ninguém foi protestado até hoje por não pagar a TPA. Sabe por quê? Porque não se consegue identificar quem entrou na cidade e quem saiu.
Não é controlado pelo CPF. Quando eu fui a Fernando de Noronha, eu passei primeiro lá no departamento turístico, entreguei meu CPF, paguei a taxa de preservação ambiental do dias que ia ficar em Fernando de Noronha. Meu CPF. Minha mulher fez a mesma coisa, meu filho fez a mesma coisa. Ficou todo mundo identificado, CPF, taxa, CPF, taxa. Quem vai ao Morro de São Paulo, a mesma coisa. Passa primeiro, paga TPA, CPF, TPA, taxa, entra em Morro de São Paulo. Em Bombinhas, o cara é fotografado numa placa de carro. Aí, se o carro tiver 5 pessoas dentro do carro, ou tiver uma só pessoa, o preço é o mesmo. Isso fere de morte o princípio da isonomia tributária, que todos têm que pagar o mesmo valor. Quando passa um carro com uma pessoa, e quando passa um carro com 5 pessoas dentro, e as pessoas pagam o mesmo valor a título de taxa de proteção ambiental, há uma distorção da isonomia. Por quê? Porque um pagou 33 para entrar e o outro pagou 6,60. É outra aberração dessa legislação. Então, de todos os ângulos que se olha, a TPA de Bombinhas é a maior fraude conhecida de Santa Catarina. E continua acontecendo. Continuam acontecendo processos judiciais que tramitam contra a TPA de Bombinhas na comarca de Porto Belo, se arrastam há anos sem uma resolução, porque a prefeitura de Bombinhas aplica chicanas jurídicas, não apresenta documentação, não presta contas, se compromete a apresentar o valor, depois não apresenta, e o tempo vai passando, e vem mais uma TPA, e vai mais vez uma TPA. O verão começa dia 21 de dezembro, se eu não estou enganado, mas a TPA já começou dia 14 de novembro. Falta um mês para chegar o verão, mais de um mês, mas a TPA continua sendo cobrada, como se fosse com justificativa de temporada de verão. Então, todos os ângulos que se olhe, a TPA de Bombinhas é uma fraude, é uma roubalheira, é uma vergonha, enriquecendo político, enriquecendo empresário, gente da política, amiguinhos do poder, que carregam sacos de dinheiro vivo para suas casas. Meu Deus do céu, isso aqui é Santa Catarina. Isso aqui não é um canto do Brasil. Isso aqui é Santa Catarina, ali do lado a gente tem o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, e as leis desse Estado têm que funcionar. Então, eu peço encarecidamente para os representantes do Ministério Público, por favor, investiguem profundamente a TPA de Bombinhas. Se eu pudesse fazer uma DIN, eu faria. Mas a DIN e a investigação, nesse caso, compete ao Ministério Público de Santa Catarina. Muito obrigado.